Estamos então hoje trabalhando a lição de número 9, que tem como tema a vida comunitária. E o objetivo principal é, com base em Colossenses 3, os versos de 12 até o 17, entender as implicações comunitárias da nova vida que recebemos em Cristo Jesus e seu principal referencial. Irmãos, como nós estávamos trabalhando, as lições passadas, nós vimos que nós fomos transformados pelo amor de Deus. Nós nos colocamos aí numa posição de um novo nascimento, que nós morremos para as práticas antigas e nascemos para uma nova vida. E nessa manhã nós vamos ver como essa vida, na maioria das análises passadas, nós fizemos análise um pouco no sentido individual, uma vida de que cada um tem aí cada um toma as suas decisões de acordo com aquilo que se aprende. Porém, nós vamos ver que na caminhada cristã nós devemos de passar a pensar de forma não somente em nós, mas nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma igreja, de um corpo, aonde há mais pessoas, aonde a interação é necessária, aonde nós precisamos nos unir de alguma forma para nós realmente fazermos jus à finalidade de sermos cristãos. Quando nós falamos de nós estarmos juntos, nós queremos dizer que a vida cristã, ela não é uma vida solitária, pelo contrário, ela é uma vida comunitária, onde todos têm que estar engajados, todos têm que estar buscando a melhora para nós juntos encontrarmos a perfeita paz, comunhão, a fé no nome de Jesus Cristo. E nessa manhã nós vamos ver então algumas características, que foram deixadas em Colossenses, e que nós, como cristãos, devemos aplicar para então vivermos em comunidade e vivermos bem, porque isso é o que Cristo, Ele realmente quer de nós. Isso é o que a palavra de Deus nos instrui a viver. Então, nós sabemos que em todos os lugares, quando nós chegamos, e que na maioria das vezes, seja para trabalhar, seja para estudar, seja numa comunidade, seja em qualquer ONG, alguma coisa, quando se há uma equipe, na maioria das vezes nós precisamos então vestir a camisa, nós precisamos, na versão mais corriqueira do dia a dia, nós costumamos dizer que nós precisamos dar o sangue, se envolver de verdade para nós podermos então vivermos em comunhão e não deixar aí sobrecarregar uma pessoa e outra, ou então deixar para trás aquele que cai na fé, entre outras coisas. Dentro da igreja também nós devemos viver dessa forma. Vestindo a camisa, nós devemos ajudar, nós precisamos estar unidos, para então nós passarmos por essa pequena etapa que nós temos aqui na Terra. Quando nós estamos em mais gente, costuma ser mais fácil, Eu não sei aí para você, mas quando eu analiso tudo que eu vou passar na minha vida, algumas coisas, é claro que nós devemos passar sozinhos, mas tem coisa que quando dá para repartir, e quando se reparte e passa por aquilo, nós vemos que fica mais leve quando se reparte aquilo que se está passando. E hoje, então, nós vamos ver como cristão, como que nós devemos estarmos unidos dentro da nossa igreja e como nós devemos, então, viver, andar, caminhar juntamente com os irmãos. E nós sabemos que, às vezes, há pessoas que desanimam, há outras, às vezes, que se sente, às vezes, pesado por tudo que está vivendo, mas nós sabemos que, se nós, como cristãos, como irmãos, nos ajudarmos, vestir mesmo essa camisa, que é entrarmos para o time de Cristo mesmo, e nós sabemos que aí a vida vai ficar um pouquinho mais leve. Nós sabemos que, claro, que nós não estamos pregando para você transferir suas responsabilidades para a igreja ou para alguém, mas pelo contrário, nós repartimos os nossos ideais e caminhamos junto.
E nós sabemos que essas implicações, né, para nós vivermos, né, em vida comunitária, ela tem base bíblica. Eu estou aqui falando, né, que nós devemos viver, né, com base comunitária, entre outras coisas, né, termos também uma vida comunitária, mas eu não estou falando da boca para fora. Pelo contrário, nós vamos ver, né, nesses versículos, né, que está aí como nosso objetivo, que é os versículos do 12 ao 17 de Colossenses capítulo 3, que nós vamos compreender então essas implicações de nós vivermos então uma vida em comunitária. Nós sabemos que nós já vimos nos estudos passados que nós devemos viver em novidade, né, de vida, assim como está em Colossenses 3:4. Sabemos então que nós nos entregamos a Cristo. Mas será que nós, quando nos entregamos a Cristo totalmente, é só nos entregar e ponto? Eu acredito que não, né? Você também sabe, né, que não. Pelo contrário, né, como está escrito, né, em Colossenses, né, 12, a parte A do versículo diz que nós somos chamados de eleitos, santos e amados. Então nós não somos aí qualquer pessoa, pelo contrário, olha só as qualidades que nós temos, né, diante de Cristo quando nós nos entregamos a Cristo. E para isso, esse primeiro versículo, né, o versículo 12, a parte A, ele nos chama uma certa atenção. Quando a palavra de Deus diz que nós somos, né, chamados eleitos, santos e amados, né, vamos compreender então um pouquinho o que significa, né? Nós vimos que nós somos eleitos porque nós somos conhecidos na eternidade por acreditar no Filho, assim como está em 1 Pedro 1, o versículo 2, que diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos conhecidos já no céu. Nós somos conhecidos por aqueles que realmente aceitaram o nome de Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quer dizer, então, que nós somos eleitos em Cristo. Nós somos já pessoas conhecidas. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Já pensou nós termos essa convicção e entendermos que esse trecho ele vem nos revelar dessa seguinte forma: que você já é conhecido de Deus, se você aceitou a Cristo, se você realmente se entregou, está aí obedecendo seus mandamentos, está vivendo juntamente com Cristo, já creu, foi batizado e está vivendo uma vida íntima com Deus, você é eleito de Deus. Também vamos nos deparar com a palavra santo, né? Você também é santo quando você se entrega, né, para Deus. E nós podemos entender que santo ela vem no sentido de separado dos pecados e pronto para viver uma nova vida. Assim como está em Coríntios, né, 1 e 2, diz que a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos considerados santos e todos aqueles em todos os lugares, assim como está em 1 Coríntios 1 e 2, também é considerado santo na presença de Deus quando aceita, né, a viver essa vida, uma vida com Cristo e com os irmãos. E quando nós começamos a analisar, nós vimos que todas essas qualidades, né, e adjetivos, acredito eu, que são atribuídos a nós, eles não devem ser pensados só de maneira individual, mas pelo contrário, todos esses adjetivos aí podem ser aplicados de maneira comunitária. E ainda mais um adjetivo que aparece nesse versículo, fala que nós somos amados.
e que nós somos amados, irmãos. Acredito que isso já ficou claro, né? Nós somos filhos por adoção, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças por ter Ele vindo, né? E teve que passar aí por uma morte, né, dolorida, mas nós sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que tudo Ele fez por amor de nós. Então, essas três qualidades, eleitos, santos e amados, são qualidades que todo cristão deve ter, e são qualidades que são de extrema importância para se viver essa vida em comunidade. E que nós não podemos fugir de tudo isso, porque nós somos conhecidos por isso. E nós sabemos que para nós colocarmos tudo isso em prática, é necessário que nós tenhamos então uma relação com os nossos irmãos. Seja na igreja, seja fora dela, seja onde nós estivermos, nós devemos de entender que essas características são características que são reveladas a todo aquele que realmente está se entregando a Cristo. E a palavra do Senhor, ela vem aí nos esclarecer todas essas coisas. Mas o que mais interessante também, para nós abordarmos ainda, né, algumas implicações que nós devemos levar em consideração sobre a vida comunitária, é nós sabermos que tudo isso, irmãos, não tem jeito de nós vivermos longe da igreja. Que nós vamos ver que a igreja é o lugar onde a lei de Deus é obedecida, assim como está em Colossenses 3,12, né? Começa ele em Colossenses 3,12, né? Começa com a expressão revistam-se. E nós sabemos que muitas das vezes para nós, né, estarmos vivendo mesmo em comunidade, junto com a igreja, muitas das vezes é preciso nós colocar ainda mais proteção, né? Estar sempre revestido. Num primeiro momento nós precisamos tirar, né, as nossas roupas, nos despir daquelas roupas velhas, né, como foi tratado nos estudos anteriores, mas agora fala-se para nós revestirmos, né? E para nós nos revestirmos, porque dentro da igreja nós sabemos que pode acontecer diversas coisas. Mas nós sabemos que nós não podemos nos esquecer das implicações de vivermos numa vida comunitária. Nós sabemos que para isso nós devemos ser cheios de afeto, misericordioso, nós devemos ser bondoso, nós devemos ser humilde, nós devemos ser manso e longânimo, assim como está em Colossenses 3, verso 12, a parte B. Todas essas características, irmãos, se referem a algumas implicações básicas, né, para se viver nessa vida comunitária. E nós não podemos deixar de lado e muito menos nos esquecer de tudo isso. E como você tem sido? Você tem sido misericordioso? Tem sido bondoso, humilde, manso, longânimo, tardio em irar-se? Como você está sendo? Eu acredito que hoje essas questões ela vêm tocar mesmo em nossos corações e mostrar como nós devemos viver, né, essa vida dentro da igreja, como nós devemos agir também até fora, com as pessoas próximas a nós, no nosso trabalho, na escola, dentro da nossa família. Será que nós estamos tendo, né, colocando em prática todas essas características? Quando nós estamos em mais pessoas, que é difícil de colocar tudo isso em prática. Às vezes, né, quando nós pensamos somente em nós, num primeiro momento, algumas coisas ficam fácil de colocar em prática. Mas agora, quando nós temos que ser misericordioso e bondoso, humilde e manso em determinadas situações, né, que muitas das vezes, às vezes, mexe um pouquinho conosco, nós sabemos que
precisamos ter isso gravado nos nossos corações, porque tudo isso pode surgir numa vida comunitária. Dentro da igreja, como há uma diversidade de pessoas, uma grande quantidade de formação de famílias diferentes, então muitas das vezes pode haver discordância, pode haver às vezes até um entendimento errado, mas fato é que nós sabemos que todas essas características, nós sabemos que só é possível nós executar todas essas características, ter dentro de nós, na verdade, essas características, né, e praticá-las, se for pelo amor de Deus e o Espírito Santo que habita nos nossos corações. E nessa manhã acredito que o Espírito Santo de Deus ele está falando conosco, através da carta, né, de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 em específico, né, o verso 12 até o 17 em diante, vai nos mostrar aí algumas coisas que vai ser de extrema importância para nós entendermos e estudarmos. Acerca, né, desses versículos também, nós vamos ver que são apresentados, né, alguns tipos de relacionamento que os cristãos devem viver. E muitas das vezes nós sabemos que o que nós devemos ter por base desses relacionamentos, em todo o tempo, tem que ser os mandamentos de Cristo. Nós sabemos que todo aquele que crê, né, for batizado, que aceita ao Senhor, ele tem que ter por característica, né, e tem que ter dentro dele a certeza de que há algo que rege a vida dele. E o que rege a vida dele, muitas das vezes, né, não pode se esquecer nunca, é os mandamentos de Deus. E nós sabemos que esses mandamentos, né, é Ele quem vai nos fortalecer para passarmos então toda a nossa vida aqui na terra e conseguirmos então nos fortalecer. E nós sabemos que também nós devemos ser tolerantes e também nós sabemos que temos que perdoar. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, né, em Colossenses 3:12, e nós vamos fazer uma breve leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Como eu disse, né, se iniciou com revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quando nós entramos no verso 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Além de todas as características de Colossenses, né, 12, do qual foi apresentado que nós devemos então nos revestir, no versículo 13 e no 12 vai apresentar algo que é de extrema importância e para nós vivermos então numa vida comunitária, que vem de encontro com a palavra suportar. Quando nós ouvimos que nós devemos então suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, acredito que essas duas características devem ser aí mantidas dentro de todo aquele que se dispõe a viver um cristianismo, né, verdadeiro e um cristianismo comunitário, não aquele cristianismo isolado que muitas das vezes estão sendo pregado aí nos dias de hoje, que você não precisa aí de uma comunidade para você estar congregando. Mas eu acredito que se você congrega, se você tem esse desejo de viver uma vida junto da igreja, a igreja que Cristo instituiu desde o princípio, aquela instituição do qual é organizada por Cristo, de certa forma, nós sabemos que você precisa compreender que você deve tanto suportar os irmãos em todo o tempo e também nós devemos perdoar em todo o tempo. Nós sabemos, como eu disse, pode acontecer qualquer coisa dentro da igreja. Às vezes são pessoas diferentes, distintas, mas o que nós não podemos nos esquecer que são os nossos irmãos. É família de Cristo, é um corpo só, nós fazemos parte de um único corpo. E por isso nós devemos suportar e também nós devemos perdoar quando preciso. Às vezes pode acontecer algo que te magoou, às vezes talvez alguém que passou sem querer não viu, não cumprimentou, às vezes
às vezes uma coisinha tão simples e muitas das vezes fica se remoendo, achando que é algo grave, mas às vezes só de nós chegarmos, pedir um perdão, de nós podermos reconhecer também, falar, oh, fulano, eu não consegui te ver, então, aquele dia eu passei, estava saindo rapidinho, acabei não conseguindo falar com você, achei que tinha até acontecido alguma coisa, esclarece os fatos, e aí nós sabemos que aí Deus ele se agrada, porque através disso vai surgir aí o perdão, e com certeza Deus ele se agrada daqueles que perdoam. Mas interessante é que todas essas implicações elas têm a ver com a vida comunitária, com a vida da igreja, com a vida vivendo em união de pessoa. Nós sabemos então que todas essas coisas são importantes para a saúde da igreja, para a nossa saúde também própria, porque nós sabemos que a nossa principal característica dentro da igreja é a fé em Jesus Cristo, acreditar que Ele é o nosso Senhor. E muitas das vezes nós precisamos então estarmos unidos, lembrarmos que nós somos um único corpo, onde Cristo também faz parte desse corpo e que nós não podemos então deixar para trás, deixar que as coisas que se levantam contra nós venham nos desanimar. Irmãos, mas tem uma outra coisa. Nós sabemos então que para viver em comunhão, a maior inspiração dos cristãos tem que ser o amor de Deus. Nós vemos que, por mais que exista essas características, mas nós sabemos que para nós estarmos vivendo sempre em comunhão, uma vida comunitária, uma igreja unida, nós sabemos que a maior inspiração do cristão tem que ser o amor de Deus. Nós sabemos que o exemplo maior foi o amor de Deus para com o ser humano quando Ele envia o seu próprio Filho para morrer por nós aqui nessa terra, para dar vida e vida em abundância, vida eterna. O que nós hoje podemos aí esperar dele, porque nós sabemos que tudo aquilo que Ele falou se cumpriu. E algumas coisas que ainda não se cumpriu, se justifica também por tudo que já vem acontecendo. Tudo aquilo que Ele falou, da maneira como falou, está acontecendo. E uma das outras coisas que Ele nos falou é que Ele iria preparar morada para nós. E nós temos a certeza e a esperança que Ele voltará e nos levará para junto dEle um dia e nós todos vamos viver unidos. Mas nós sabemos que, como eu estava falando, acerca dessa comunhão, como foi retratada, nesses versículos do qual está em Colossenses, nós sabemos que se não for o amor de Deus, nada dessas coisas, irmãos, podem acontecer. Não é possível nós vivermos em plena comunhão sem o amor de Deus. Não é possível nós entender o que é ser cristão sem compreender o amor de Deus. E por isso que hoje, a palavra do Senhor e também essa lição, ela vem nos estimularmos a cada vez mais estar próximo do amor de Deus, a viver o amor de Deus, entender e também praticar esse amor. Aquele amor que está descrito em João 3,16, nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele entregou o Filho dele, o unigênito, para vir morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E nós sabemos que tudo isso vai nos mostrar que para viver uma vida comunitária tem de ser dessa forma. Porque às vezes, na vida solitária cristã, como alguns falsos ensinamentos estão mostrando, é até um pouquinho mais fácil de colocar em prática todas essas coisas. Porque você não tem contato, você não tem responsabilidade com aqueles que estão junto quando você vive uma vida solitária, uma vida cristã solitária. Mas nós sabemos que nós temos de estar unidos, nós somos responsáveis pelo corpo, nós também sabemos que nós devemos ajudar uns aos outros. Se porventura algum membro não está bem, nós devemos dar subsídio para ele se recuperar, nós devemos dar força, apoiá-lo,
mostrar caminhos. E nós sabemos que para isso, só através do amor de Deus, entendermos o amor de Deus, as características que foi dita têm de estar em cada um, para quando chegar nesses momentos nós passarmos fortalecidos. E mais uma coisa, nós devemos entender que Cristo deve ser o centro da igreja. Não tem como também nós entendermos o amor de Deus sem incluir Cristo. E nós sabemos que para nós compreender todo esse amor ele está intimamente ligado com Cristo, porque foi através do sentimento de Deus de enviar seu Filho, né, que no caso é Cristo. Então por isso que os dois, o amor de Deus é único, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Na verdade, todos os três são um. Mas mesmo assim nós sabemos que para nós, né, vivermos então uma vida, né, comunitária, para nós falarmos que nós somos cristãos de verdade, nós sabemos que Cristo deve ser o centro da igreja. Porque tem igreja que acaba se esquecendo disso. Aí acaba esquecendo do propósito, né, principal. E aí acaba não seguindo nem a sua lei, não acaba seguindo seus mandamentos. Mas nós como cristãos, obedientes, né, como nós nos declaramos, nós devemos de ter essa convicção de que nós sabemos que Cristo, ele é o centro, então, de tudo. E por isso, nós sabemos que nós devemos ser obedientes aos seus mandamentos. Assim como está em 2 Timóteo 2,8, diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Ou seja, nós devemos então sempre lembrar que Cristo, ele é o centro, a principal causa, é o nosso norteador, é Ele quem nos instrui, é Ele quem nos leva. Nós sabemos que Ele tem que ser aquele que dá o direcionamento para a nossa vida. Porque muitas das vezes se nós formos analisar tudo que está acontecendo, às vezes acaba aí vendo outras igrejas, outras pessoas, né, pregando diferente disso. Ora, nós sabemos que só há um único suficiente Salvador, que é Cristo. E Ele sim deve ser o centro da nossa igreja. E nós vimos que dentro disso, né, em Colossenses 3, 15 e 17, vai revelar as características de uma igreja cristocêntrica. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia aí em Colossenses 3, do 15 ao 17, e nós vamos ler esses versículos. O versículo 15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmo, hino e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. E nós vimos que, para nós compreendermos o que é então uma igreja, né, cristocêntrica, foi apresentado algumas características. E a primeira característica, né, é a paz de Cristo nos corações. É a paz de Deus para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações, assim como eu li em Colossenses 3,15a. Nós sabemos que a paz do Senhor deve governar as nossas decisões, deve governar a nossa vida. A vida de cada cristão deve ser coordenada pela paz que vem de Deus, a paz que vem de Cristo, e essa é uma característica que nós conseguimos analisar e observar nesses versículos. E nós sabemos que a igreja ela tem que ter essa característica. Nós sabemos que a paz de Deus ela tem que ser
algo marcante na vida de cada igreja, na vida de cada cristão. As pessoas, quando se achegarem próximo da nossa igreja, elas têm que sentir que ali há uma paz provinda de Deus e que as pessoas agem de acordo com essa paz que provém de Deus, que as pessoas se mostram parecida a isso que está escrito na palavra de Deus. E nós sabemos que todas essas coisas, né, e essa paz e tudo isso que acontece, como foi dito, até mesmo o amor, né, de Deus e essa paz, é ela quem faz essa união dos povos. Nós vimos no passado que essa paz ela alcançou a judeus, a gentios, a uma grande quantidade de povos. E hoje, irmãos, a nossa igreja ela tem que ter também essa característica, uma característica de amor, de afeto, de união, de paz, essa paz que provém mesmo de Deus. E nós vamos ver que a segunda característica é a palavra de Cristo. Nós vimos no versículo 16 que diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Nós temos de entender que essa característica também é uma segunda característica que nós vamos ver nessa igreja que se diz, né, cristocêntrica. Nossa igreja ela tem que ser dessa forma. Nós sabemos que somente uma única palavra é o que nos direciona. E essa palavra é a palavra de Cristo que está habitando em nós. E nós sabemos que nós somos totalmente dependentes dessa palavra. Todas as decisões, e essas, seja ainda numa vida solitária como cristão, mas também numa vida comunitária, né, juntamente dos irmãos, nós sabemos que o que vai nos mostrarmos como uma igreja que tem Cristo como centro é a paz de Cristo nos corações, né? E também a palavra de Cristo. Então nós devemos ter essas duas características. Nós sabemos que somente assim a nossa igreja ela vai então estar fazendo aquilo que a palavra do Senhor manda. É claro, entre outras coisas que vão surgir. É claro que a análise está sendo direcionada somente em Colossenses, né? E ela, mesmo parecendo curto, né, uma carta, mas de extrema importância porque vem trazer bastante informações para nós estarmos vivendo, né, nos dias de hoje. E eu acredito que as nossas igrejas, né, elas estão carentes e necessitadas disso. Nós sabemos que nós precisamos estar sempre aprendendo, sempre buscando, sempre procurando compreender o que Deus quer falar conosco. E nessa manhã, graças a Ele, nós estamos tendo aí uma análise e também vendo o que está sendo, então, descrito nessas cartas de Colossenses, então, aqui no capítulo 3, nos versos de 12 até os 17. E nós vamos ver que as áreas que Paulo pede para que os cristãos apliquem a palavra de Deus de acordo com Colossenses 3,16, e o item 2 na área do ensino e aconselhamento. Nós vimos que ele fala, né, sobre isso nesses versículos do qual eu acabei de ler, mas nós também vimos que também na área musical e litúrgica, nós sabemos que há instrução em diversas áreas. Quando nós começamos então a ler, nós vimos que o verso 16 diz assim, eu vou ler novamente por completo, mas seria mais a parte B. Diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E nós sabemos que essas áreas do estudo, né, podem ser ampliadas também, irmãos. Nós sabemos que pode ser na área de ensino, aconselhamento, área musical, área litúrgica, mas nós sabemos que há outros, né, espaços para se aprender. Como agora nós estamos numa live, se apresentando, tentando compreender um pouquinho a palavra do Senhor,
Nós sabemos também que pode ser nos pequenos grupos, que isso também é um projeto da nossa igreja, do qual estuda-se em grupos, e também nós sabemos que até mesmo nas séries de mensagem que se passa dentro das nossas igrejas, nos cultos oficiais do qual temos, e até mesmo nas casas dos irmãos quando temos. Tudo isso são formas de nós estarmos então aprendendo, instruindo, de nós estarmos cumprindo aquilo que foi dito para a igreja de Colosso no passado, mas que nos dias de hoje também está sendo necessário para nós. Irmãos, isso, como eu estava apresentando, né, as características também daquela igreja, falta uma terceira característica dessa igreja, que ela também é revelada, mas ela só é revelada no verso 3,17. É só para nós não deixarmos passar, mas diz que as características, né, da igreja cristocêntrica, nós podemos ver em Colossenses 3,17, é a gratidão a Cristo como o estilo de vida. Nós sabemos que nós precisamos viver, né, essa vida comunitária, como foi dito desde o princípio. E muitas das vezes, né, nós sabemos de tudo que pode surgir quando se vive algo comunitário, mas foram destacadas algumas características de extrema importância e algumas condições, né, que nós devemos aplicar na igreja. E nós vimos aí que a outra característica do qual nós, como igreja comunitária, nós sermos então grato a Deus. O verso 17 diz assim: e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então essa, irmãos, também tem que ser uma característica que é de extrema importância para a igreja também de Cristo. Viver aí em comunidade, mas que essa igreja comunitária é uma igreja que é grata a Deus, que entende que tudo que está acontecendo é para a glória de Deus, tudo que vai se fazer é para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nunca nos esquecermos dessa característica, que é característica principal e marcante para as nossas igrejas. Nós sabemos, irmãos, que tudo isso que foi dito sobre levar uma vida comunitária, nós devemos trazer para os nossos dias também, tá? Porque foi lido, claro, que a carta, né, de Paulo aos Colossenses, porém nós sabemos que essas instruções elas são válidas para nós nos nossos dias. Muitas das vezes nós vamos passando despercebido, e aí talvez é por isso que Cristo ele vem lembrar sobre o amor dele, o amor que nós devemos ter nos nossos corações para com os irmãos, as formas que nós devemos viver. Muitas das vezes talvez ele sabe que nós estamos talvez não sendo mais longânimo, talvez nós não estamos sendo mais amorosos, talvez nós não estamos sendo mais pacientes, talvez nós não estamos liberando perdão mais. E talvez é por isso que ele veio hoje tratar conosco desse assunto. Aparentemente, né, quando nós começamos a estudar, parece que é somente com o significarmos de ter conhecimento de um livro. Mas depois que nós começamos a aprender e a meditar também nessas palavras, nós começamos a ver que são instruções que é para os nossos dias e também que deve ser aplicada na onde nós estamos. E quando eu digo isso, eu não estou falando para você somente que está assistindo, mas eu creio que essas palavras também são para mim. É um estudo muito importante porque nos ensina a vivermos uma vida em conjunto. Nos ensina a vivermos uma vida como corpo de Cristo mesmo. Claro que nós já tivemos outros estudos que falam sobre essa mutualidade, né, de estarmos ajudando um ao outro, de estarmos unidos uns aos outros, sem sobrecarregar, mas nós sabemos que hoje tinha por propósito trabalhar essas explicações essas que são de extrema importância para nós conseguirmos levar então uma vida comunitária, uma vida juntamente dos irmãos, como foi tratada hoje. E, irmãos, eu espero que vocês tenham
compreendido tudo quanto Deus ele quis nos mostrar através desses pequeno trecho de versículo, mas que foi de extrema importância para nós, né? Nós aprendemos então hoje que nós devemos ter, como cristão, as marcas de um verdadeiro cristão, e que a igreja tem que ter essas marcas e essas características. A igreja tem que entender que só há um direcionamento que é a palavra de Deus sem alteração, uma palavra viva, eficaz, uma palavra que realmente ela faz jus àquilo que se está falando, uma palavra verdadeira. Nós sabemos que Cristo ele deve ser o centro de tudo. Quando nós formos tomar uma decisão, nós temos que nos perguntar como Cristo agiria nessa situação. E nós sabemos que nós não podemos nos esquecer do amor de Deus, porque é uma outra característica do qual a igreja de Cristo tem que ter. Nós temos de estar baseado no amor de Cristo. Qual que é o amor de Cristo e o amor de Deus, Pai? Se preciso for, assim como Ele fez, nós devemos então de ir em favor dEle, custe o que custar. Nós sabemos que nós devemos viver dessa forma em favor de Deus, porque Ele fez o que pôde para nos salvar. E nós sabemos que agora ficou mais fácil, porque Ele já deu o Filho dEle para morrer por nós, que era o mais difícil. E nós já sabemos que o Filho dEle venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós, como igreja, nós temos de valorizar todas essas coisas. Porque quando nós falamos que Ele venceu a morte, que Ele veio, que Ele nos instruiu, que Ele mostrou que era possível viver uma vida em santidade com Deus, nós entendemos que isso é a manifestação do amor de Deus e isso deve ser uma característica da igreja de Cristo. E para finalizar, nós não podemos nos esquecer de tudo que eles fizeram. Deixaram a palavra, mandou o Filho, depois, posteriormente, Ele mostrou que Ele venceu a morte, mandou o Seu Espírito Santo para não nos deixar órfãos. E por isso nós devemos ser gratos. A igreja de Cristo tem que ser grata porque nós vivemos numa comunidade e nós sabemos que Ele fez grandes maravilhas para que nós pudéssemos estar juntos. E acerca daqueles outros estudos que não condiz com a palavra de Deus, que diz que nós não precisamos de uma igreja, que nós não precisamos viver de forma comunitária, nós temos de combater e mostrar para eles que é a palavra de Deus quem diz que nós devemos estar unidos, suportando uns aos outros, perdoando, vivendo, congregando, estar unidos até o fim, para então nós podermos então alcançar a coroa da vitória. Para que nós possamos então viver ainda mais aquela vida do qual Cristo foi preparar para nós. E eu tenho a certeza, e eu creio também que se você também tiver essa certeza, viver para Cristo, nós vamos viver essa vida juntamente com Ele. Irmãos, para finalizar, nós temos um desafio missional, que diz assim: a lição de hoje, estudada em Colossenses 3, versos 12 a 17, mostrou que para quem foi transformado por Jesus, não há outra alternativa que não seja o de vestir a camisa da comunhão dos santos. Ser cristão envolve uma dimensão comunitária e deve ser motivo de reflexão de cada um, o quanto tem cooperado para a igreja seja um ambiente onde seja prazeroso conviver. Seu desafio nessa semana é orar e dizer para alguém afastado da vida comunitária o que coopera para Deus e para a igreja. Procure também refletir sobre Jesus ser o centro da sua vida. Pense se você tem honrado o Senhor com suas palavras e com suas práticas. Seja diferente e faça a diferença na igreja e onde você vive. Que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós estudamos. Nós vimos, como nós devemos ser, como devemos nos portar, como Paulo instruiu a igreja em Colosso. E hoje nós sabemos que aonde está a sua igreja, aonde está o local onde você habita, você tem de colocar em prática. E que nós possamos pedir força, saber que só há
essas possibilidades de acontecer, de nós vivermos essas coisas, se Cristo, ele realmente for o nosso centro, for a bússola, se Cristo for o nosso norteador. Então nós estamos na dependência de Cristo, nós vivemos para Cristo e queremos então que a igreja tenha essas características para a glória dele, para que ele se agrade, porque nós sabemos que de tudo, nós devemos ainda ser uma igreja grata a ele, porque ele tem sido fiel para com a igreja, ele tem honrado a igreja e aqueles que fazem a obra de Deus sobre a face da terra, que fazem a obra dele sobre a face da terra.